A velocidade que você faz a repetição é uma das variáveis mais importantes para você ter ótimos resultados. E muitas vezes isso é negligenciado. A galera acha que o que vale mais é número de repetições e o número de séries. E acaba deixando de lado a cadência do movimento. Essa velocidade que você faz a parte que sobe, faz a parte que desce. Será que vale a pena colocar uma pausa embaixo? Será que vale a pena uma pausa em cima? E eu posso te garantir que se você tiver com uma cadência ruim de movimento, você está tendo muito menos resultado do que você poderia. Quando você faz o exercício, basicamente, você tem 4 momentos ali de cada repetição. Então a gente tem o momento 0 embaixo, o momento de subida, a gente chama isso de fase concêntrica, é aquela fase que o músculo encurta. Você tem um momento em cima, meio que um ponto 0 também. Depois tem a fase de descida, momento em que o músculo alonga, a gente chama de fase excêntrica. Então a gente tem um músculo alongado, um músculo encurtando, músculo encurtado, músculo alongando e a gente chega ao músculo alongado novamente. Muitas vezes se coloca atenção na fase concêntrica e na fase excêntrica e acaba deixando de lado esses dois pontos aí, que é quando o músculo está no começo do exercício e no final. A fase concêntrica, ou seja, aquela fase que o músculo está encurtando, ela é muito relacionada com trabalhos de aumento de força. Atletas que fazem treinos mais específicos para aumentar força, não estou falando de volume muscular, hein? Eu estou falando a capacidade de gerar força mesmo, de levantar peso. Acaba utilizando muito fortemente estratégias em cima dessa fase. Já a gente tem estudos mostrando que a fase excêntrica, aquela que o nosso músculo alonga, ela gera mais hipertrofia. Até pensando que o treino por si só, ele é só um estímulo. A hipertrofia mesmo, o aumento dessa massa muscular, vai acontecer depois, com descanso, alimentação, enfim. Mas é bom a gente ter muita atenção nisso. E é exatamente essas informações que eu acabei de te entregar e explica por que você sempre ouviu as pessoas dizerem segura a descida. Ou seja, a fase excêntrica, dê mais atenção a ela exatamente para causar mais micro lesões e isso levar você a um estímulo maior de hipertrofia. Será que isso ainda se mantém hoje? Será que a ciência continua defendendo essas ideias? A gente vai descobrir ainda. E antes até da gente entrar em variações de como trabalhar essas cadências, eu preciso te dizer uma coisa que é soberana. Ela precisa estar em todos os treinos para depois você mexer com as outras. Tenha controle de cada uma dessas fases. Quando eu falo ter controle, eu não estou querendo dizer fazer de forma lenta. Muitas pessoas acabam precisando fazer de forma lenta para ter controle, mas não necessariamente as duas coisas estão juntas. Uma pessoa mais iniciante, ela precisa fazer de forma mais lenta, porque só assim ela vai conseguir ter controle. Já uma pessoa mais avançada, que já tem mais domínio da técnica, já está mais em casa com o movimento, com as cargas até, ela já consegue fazer com cargas maiores, velocidades maiores e mesmo assim ter controle de tudo isso. E quando eu falo do controle, eu quero dizer para você o seguinte: se você não controlar a carga, ela vai te machucar. Quando eu viro para os meus alunos, falo para eles sobre exercício, sobre carga, eu vou sempre falar o seguinte: é você que domina o peso, é você que controla o peso e não o contrário. Posto isso, eu vou começar com a fase concêntrica. Então aquela fase que você vai fazer mais força. Muitas pessoas falam a fase de subida, mas e se você tiver um exercício de costas? Vai ser a fase de subida, vai ser a fase de descida. Pensa que é aquele momento do exercício que você faz mais força. Rosca direta, quando sobe. Supino, quando sobe. Pula em frente, quando puxa. Opa, já mudou. É o momento que você vai fazer mais força na série, na repetição. O que a gente tem hoje é, se você fizer essa fase de forma lenta, isso vai minar a sua energia e vai impactar negativamente no quanto que você pode performar nessa série. Ou seja, não faz muito sentido fazer essa fase de forma lenta. Se você já tiver controle do exercício, eu recomendo que você faça com uma velocidade até um pouco mais alta. Lembra? Quando você foca na fase concêntrica, o que a gente está focando é aumento de força. É interessante aumentar a força também? Com certeza sim. E quando se faz a fase concêntrica com mais explosão, com mais velocidade, naturalmente a gente está treinando não só o nosso músculo, mas também todo o nosso aparelho neural para fazer mais força. Fase concêntrica, primeiro, de forma controlada. Segundo, numa velocidade um pouco mais alta. Eu já vi algumas pessoas falando para fazer uma explosão nessa fase. Sim, funciona. Quando você faz de forma mais explosiva, você está treinando o seu corpo a gerar força. Então, o que fica é fazer de forma mais explosiva, mais rápida. Você tem que tomar um cuidado aqui, Ronizito. Se a pessoa não tiver uma técnica bem apurada, ela pode fazer um movimento ruim por conta de querer fazer um movimento explosivo. Pense em fazer o mais rápido que você puder, porém com a técnica perfeita.
E eu vou repetir isso várias vezes durante esse vídeo. Técnica perfeita. Sempre coloque a técnica em primeiro lugar. Essa técnica explosiva para fazer nessa fase, ela funciona também para hipertrofia? Porque eu vi você falando que era para força. A fase concêntrica, ela aumenta músculo? A gente pode considerar que sim, mas não em comparação com a fase excêntrica. Mas, para fazer a fase excêntrica, vai ter que fazer a concêntrica. Já que você vai precisar fazer, se você fizer de uma forma mais lenta, isso vai tirar sua energia. Ou seja, você vai performar menos na série. Opa, então não faz muito sentido. Se você fizer de uma forma mais rápida, isso pode te gerar uma adaptação de aumento de força. Se você aumenta a força, daqui a pouco você vai conseguir pegar mais peso com tudo isso e hipertrofia mais. Ela não vai gerar hipertrofia para nós de forma imediata. Ela vai trazer isso lá na frente. Então faz sentido fazer numa velocidade mais rápida, porém controlada, sempre mantendo a técnica perfeita. Parte final do movimento. E aí? Vamos imaginar aqui na rosca direta. E eu gosto de dar o exemplo da rosca, me deixa. Subiu, plau, aqui em cima. Eu paro, eu não paro. O que faz? A ciência estudou isso. Eu tenho a minha metodologia e quando a gente fala da NoReps, no final das contas, não contar as repetições é tipo isso da metodologia. E uma das coisas que eu defendo na NoReps é que dependendo do exercício, é interessante você colocar uma leve pausa na fase concêntrica, no final dela, quando você termina de subir. Mas o que a ciência diz pra nós? Que isso não ajuda em nada e muito pelo contrário, acaba te deixando mais fraco, minando a sua energia, fazendo com que você performe menos. Você não entendeu? Nem eu também. E temos um conflito. Como que foi feito esse estudo e o que foi feito lá? O que foi analisado? Quais exercícios analisados? Eu vou te provar por que eu defendo e eu vou pedir para você fazer isso no seu próximo treino, sentir o seu corpo, na sua própria pele mesmo. A gente tá se ligando que a excêntrica, ela estimula mais a hipertrofia, beleza? Eu cheguei no ponto final. Daqui para baixo é excêntrica. É a parte boa. Não fala que é a parte boa, viado, porque tudo é tudo é parte boa, depende do contexto. Terminei de subir. Daqui para baixo, você concorda comigo que tudo é fase excêntrica? Não é fase excêntrica daqui para baixo. Não, é daqui para baixo. Lei da inércia. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, certo? O que vai acontecer com essa tampa se eu subir de forma mais acelerada e eu parar minha mão? O que vai acontecer, Ranezito? A tampa vai continuar subindo. Porque um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Permanecer em movimento. Ó, você sabe o que acontece quando você tá fazendo a sua série e você não coloca uma leve pausa? A pausa que eu falo para colocar não é para ficar lá 1 segundo, 2, não. É para você sentir que parou, só isso. O suficiente para existir a pausa, ou seja, milissegundos. Imagina que esse aqui é o curso de uma rosca direta, ok? Se você faz e não faz essa pausa, é isso aqui que acontece, ó. O que você tá percebendo aqui? Eu subo até um certo ponto, depois desse ponto já começa a descer e depois de um tempo, a tampa que subiu, perdeu o contato com a minha mão, começa a descer, eu já tô descendo, depois ela entra em contato de novo. Você conseguiu entender que, primeiros ângulos de encurtamento da fibra, eu não tenho fase excêntrica. Eu estou abrindo mão dessa fase. O que eu te proponho? O que você vai perceber quando você treinar, você vai subir e você vai parar o suficiente para sentir a carga te dando a porrada para baixo. Mano, isso é bizarro. Experimente isso. Depois vai no meu Insta e coloca lá como que foi, porque é mágico. Lógico, isso não dá para fazer todos os exercícios. Se você fizer isso, por exemplo, no agachamento, não vai funcionar. Um leg press não vai funcionar. Precisa ser um exercício que você tem uma grande resistência no final. Elevação lateral, nossa, velho. Você vai subir, quando você parar um instante aqui, você vai sentir o peso fazendo uma força bizarra para baixo, porque ele terminou de subir e agora ele tá descendo. Então ele terminou de subir, você parou, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, aí você desce. Tô te falando uma coisa que não é o que a ciência defende. E aí, qual é o certo? Você não sabe nem eu. E aí o que eu vou te dizer é a frase de Valdemar Guimarães: a ciência vive escorada no empirismo. O que ele quer dizer com isso? Boa parte do que a ciência comprova, os bodybuilders faziam há décadas atrás. Hoje a ciência comprova que funciona. E quando eu falo de ciência, o que eu quero que você entenda que é o que a ciência tá falando hoje que é o melhor. Ou seja, coisas mais atuais. Vou pegar esse gancho para falar do novo lançamento da Insider. E é essa polite aqui que você tá vendo no Lala. Vai super encaixar em momentos mais casuais do seu dia. Ela já vem numa pegada mais básica para conseguir combinar com vários looks diferentes e traz toda a tecnologia da Insider. Então o que você pode esperar que é, primeiro, tecido anti-odor, um toque macio, mas aquela tecnologia de troca de calor e etc. Ela tem também, e o que eu mais gosto, desamassa no corpo, você não vai
vai ter preocupação com isso, sem contar que dura pra caramba, velho. Muito mais do que o algodão convencional. E aqui a gente tá falando de polos que já saíram nas cores preta, branco, vinho e verde. E você tem cupom de desconto do Lala no site da Insider e para a primeira compra o desconto chega a 18%, mano. O link tá aí embaixo, vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai curtir também. Então, fase concêntrica, agora vem a fase excêntrica. É aquela fase que gera mais dano tecidual. É a fase que a gente sabe que estimula mais toda a via de hipertrofia. Você já cansou de ouvir para fazer a excêntrica de forma mais lenta. O que a ciência diz? Ela fala que não faz diferença. O que eles falam é o seguinte, mano, você fazendo de forma controlada tá 10. Não precisa fazer rápido, não precisa fazer devagar, faça de forma controlada. Se você fizer de forma muito lenta, você acha que vai cansar mais ou menos? Mais. Cansa mais. Se você fizer de forma muito lenta, o que era pra você fazer 10, possivelmente você vai fazer 8. Não é a parada de você subir na moralzinha, não. É mais a questão de você subir e descer de forma que sinta a carga. Vamos pra lei da inércia de novo? Então a gente conversou sobre você subir e colocar uma pausa, certo? E se você descer rápido? Consegue perceber que eu perco o contato? Se um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, um corpo parado também, não é? Esse peso que tá lá em cima, se eu descer rápido, eu perco o contato com ele. E aí eu te pergunto, será que pode fazer muito rápido a excêntrica? Porque se eu fizer muito lento, eu perco o rendimento. Então eu vou fazer rápido para ganhar rendimento? Então, mas aí você perde estímulo. Qual é a questão aqui? Ter controle. A partir do momento que você desce rápido, porém o rápido suficiente para manter contato é o suficiente. O que eu falava para os meus alunos quando eu dava aula de personal era: sinta a carga na sua mão e faça isso no seu próximo treino. Você vai perceber que o peso, ele cria uma pressão na sua mão. Você precisa sentir essa pressão o tempo todo. Isso é metodologia no Reps. Tem aula dentro da plataforma que eu ensino sobre essas coisas. Aqui, qual é a parada? Se você treinar daqui pra frente, observando isso, o peso que tá na sua mão, o peso que tá apoiado, sei lá, na sola do seu pé, nas extremidades do seu corpo que tem contato com a carga, com a máquina, etc., contra a resistência, você vai conseguir se ligar o quanto que, se você fizer um movimento sem controle de forma muito rápida, eu tô falando muito rápido, não precisa ser um The Flash não, hein? Mais rápido do que é o ideal, vamos dizer assim, você vai perceber que perde contato. Vai perceber que alguns momentos do movimento tem mais carga e outros menos. Em momento que tem mais carga, você pode estar até forçando demais os seus tendões. A parte do movimento que tem menos carga, você tá deixando de estimular seu músculo. Consegue perceber a profundidade do tema? O quanto que a gente tem aqui de sensibilidade, de percepção desses mais de 20 anos de treino que eu tenho, e muita coisa do que eu tô te falando não tem nada a ver com estudo. Foi questão de eu estar treinando, tá percebendo, tá sentindo. Manda, Rames. Eu já ouvi a galera falando, por exemplo, sobe com 2 segundos, desce com 3 segundos. Isso aí então não se aplica. Não... Na verdade, existem muitas variáveis nisso. E aí, a mais simples é 1 para 2. Subir em 1, descer em 2. Mas a mais trabalhada vem do 0, 1, 0, 2. Ou seja, 0, 1, 0, 2, entendeu? São 4 tempos, lembra que a gente conversou lá no começo? Beleza, você desceu e você chegou no ponto 0 do movimento. E se a gente fala de ponto 0, a gente até lembra do Fernando Sardinha, tem a sua técnica ponto 0. Você vai entender agora até a genialidade do Sardinha com a sua técnica. E ele desenvolveu toda essa técnica porque ele queria treinar com cargas menores. O que acontece é o seguinte, quando você alonga o músculo, você entra no que chama de efeito elástico, como se fosse um elástico que estica e ele já faz uma força para voltar. A hora que você desceu, se você já subir, você meio que pega carona nesse efeito elástico. Ele te ajuda a subir. Se você tá numa rosca direta, não é mais fácil a segunda repetição do que a primeira? Você pegou a barra, você subiu. Essa segunda não é mais fácil? Exatamente por conta do efeito elástico. O que o Sardinha quis fazer? Diminuir as cargas de treino. O efeito elástico ajuda no exercício, ajuda o seu músculo. E se a gente tirar esse efeito elástico? Vai exigir mais do músculo e com isso eu não vou precisar pegar tanto peso. Como eu faço para eliminar o efeito elástico? Desceu 1, 2, 3.0. Sobe. 3 segundos é o suficiente para você anular o efeito elástico. Sardinha usou isso e ainda colocou o nome dele. Genial. O miserável é um gênio. Inclusive, essa estratégia de anular o efeito elástico é muito utilizada pelos powerlifters para aumentar a força. Pá, será que não vale a pena colocar esse negócio numa parte da periodização para aumentar a força? Não. Sim. Não. Olha sim!
Sim! Se você constrói um sistema de treino que faz com que a exigência muscular seja maior, com isso, vai conseguir fazer mais ou menos repetições, Anisito? Menos. Menos. Se eu consigo fazer menos repetições, tonelagem baixa, estímulo hipertrófico segundo essa linha de raciocínio, não é tão interessante. Mas, de novo, se a gente pegar outra linha de raciocínio, vai dizer o seguinte, pouco importa. O que importa é chegar numa alta intensidade de trabalho. Se eu olhar de um lado, eu falo, caraca, é assim que treina. Caraca, não é assim. Caraca, e agora? Eu não entendi o que ele falou. Sardinha, super correto na sua linha de pensamento, eu gosto muito dessa ideia, mas também tem essa outra que a gente precisa ter na cabeça. O que eu te proponho? Caraca, coloca uma leve pausa ali também. E dependendo da repetição, nem coloca. O que eu faço e o que eu recomendo, coloca essa leve pausa no começo da série, tanto em cima quanto embaixo. Quando você perceber que não tá rolando mais, que já tá começando a ficar pesado, tira essas duas pausas e faz as repetições mais convencionais, sempre tendo controle da carga. Porque aí a gente meio que usa um pouco de tudo. Se você precisa trabalhar com cargas menores, a técnica 0.0 ela é muito interessante, porque vai te deixar longe de cargas maiores e vai diminuir bastante o risco de lesões. São formas de colocar variações no treino. Isso pode funcionar? Pode. Mas o que eu tô te ensinando aqui é escutar o seu corpo. Escutar o seu corpo e utilizar o máximo do que a ciência traz pra gente do que funciona. Como diz o próprio Jonato Prestes, é um grande especialista no assunto, ele fala que o melhor treino da sua vida é aquele que você nunca fez. Existem muitas coisas aí pra gente mexer nisso. E até usando como base isso, de o melhor treino da sua vida aquele que você nunca fez, eu vou falar pra ti de uma coisa que tá completamente arraigada no próprio Muscle 60D, que é criar essas variações, criar variabilidade de estímulo, não só dentro do treino, mas dentro da semana, dentro da periodização como um todo. Vocês não fazem ideia da complexidade que é montar uma periodização dessa. Eu tô te convidando agora para ser um aluno meu, sentir tudo isso na pele e ainda contar com todo o meu suporte. A gente tem personagens, nutricionistas, fisioterapeutas no seu WhatsApp. Tem um link aqui embaixo, meu. Vai lá ver o programa, vai lá ver como que a gente trabalha. Mas a gente não pode esquecer também de falar sobre a tal da técnica super slow, que há uns anos atrás estava super em voga. Atletas gigantescos fazendo super slow. E, gente, super slow é de dar a ideia mesmo de super lento, de fazer a repetição de forma muito lenta. O que eu acabei de dizer pra você? O melhor treino da sua vida é aquele que você nunca fez. A gente tem estudo mostrando que o super slow foi superior a um treino convencional. Mas será que é porque os praticantes do estudo nunca tinham feito? Dividiu em dois grupos. Um grupo fazendo super slow, nunca fez na vida. Outro grupo continuando a treinar da forma que sempre treinou. É óbvio que um negócio diferente vai causar uma parada diferente aí. Mas depois a gente tiveram outros estudos mostrando que não teve diferença. Pessoas que treinaram super slow ou treinaram convencional hipertrofiaram igual, tiveram o mesmo resultado. O que fica aqui é, como é que é mais confortável para você treinar? Com base na minha experiência, segue isso que eu tô te falando. Sempre tenha na sua cabeça técnica de movimento perfeita. Isso aqui vai fazer com que você ative melhor o músculo que você quer e que você fique longe das lesões. Tenha controle, independente do que você esteja fazendo. E quando eu falo do controle, lembra de sentir a pressão do peso? Guarda isso. Fase concêntrica, coloca uma velocidade maior que você puder, desde que você esteja respeitando esses dois pontos primários aqui. Depois disso, coloca uma leve pausa, mas assim, o suficiente para ela existir no final do movimento. E isso vai funcionar principalmente naqueles exercícios que você tem o final do movimento com muita intensidade. Fase excêntrica, faça ela de forma controlada, sentindo o peso, sentindo a carga. E a fase inicial do movimento, quando você está voltando para uma próxima repetição, isso aqui existem variações que a gente pode brincar. Entenda que quanto mais tempo você ficar lá embaixo, mais você vai exigir desse músculo. Agora vai encaixar super bem você assistir esse vídeo aqui, ó, que vai falar sobre a quantidade de séries. Entenda que nesse a gente falou sobre cada repetição, a velocidade que você vai usar. Mas e o número de séries? Olha lá, eu faço quantas? Faço 3, faço 4, faço 5, e aí? Esse vídeo te ajuda. Vai lá.